Fala, meus amigos, tudo bom? De volta aqui ao nosso Planejamento 365. Hoje nós vamos conversar sobre uma notícia do TST que foi publicada nos últimos dias, que trata do pagamento de adicional de insalubridade nos serviços de limpeza. Dependendo do caso concreto, o empregado que trabalha na limpeza de banheiros, de sanitários, por exemplo, ele tem direito adicional de insalubridade. Não é todo mundo, como nós vamos ver aqui, que teria direito. Se eu trabalho na limpeza dos banheiros de um pequeno escritório, de uma residência, eu não terei direito ao adicional de insalubridade. Tá, mas quando eu vou ao shopping, por exemplo, ou à rodoviária, ao aeroporto, eu vejo aquela pessoa limpando ali o banheiro, ela tem direito adicional. Então vamos ver essa notícia e vamos para uma súmula do TST que deixa bem claro aqui quando que o adicional de insalubridade é devido nessas situações de limpeza. Então olha o que eu trouxe para vocês. Temos aqui uma notícia recente sobre limpeza de banheiros. Então, escola municipal terá que pagar adicional de insalubridade à empregada da limpeza. Segundo a perícia, os banheiros eram utilizados por mais de 500 pessoas. Então, nos termos da súmula 448 do TST, que nós já vamos ver, já vamos lembrar aqui, por haver um número aqui considerável de usuários, aquele banheiro, ele tem uma condição diferenciada e o empregado que o limpa estaria sujeito à contaminação, por isso teria direito ao adicional de insalubridade. Vejam que a perícia aqui ela é fundamental para se chegar à quantidade média de pessoas, para se apurar, caso a gente não tenha algum outro meio de prova, para se apurar a quantidade de pessoas. E é exatamente esta quantidade de pessoas que, à luz da súmula 448 do TST, determina a existência ou não do direito. É por isso que eu falei para vocês que a limpeza de banheiro em residências, em pequenos escritórios, não gera o direito. Porque eu tenho que ter uma utilização coletiva, eu tenho que ter um número considerável de pessoas. Vamos lá para a nossa súmula 448, trouxe o texto dela. Aqui nós temos dois incisos que são fundamentais aqui. Então, primeiro inciso, ele trata do seguinte: não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então aqui nós temos uma regra geral sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele não é devido naquelas situações que gerariam um risco para a saúde, mas que não são consideradas como insalubres pelo Ministério do Trabalho. Eu tenho uma situação que gera aqui um dano, tem uma possibilidade de gerar um dano à saúde daquele empregado. Ela vai ser automaticamente geradora do adicional de insalubridade? Não. Aquela situação, aquele agente, ele vai ser considerado um agente insalubre? Não. Para ser considerado agente insalubre, tem que haver o reconhecimento através das normas regulamentares do Ministério do Trabalho, atual Secretaria das Relações Trabalhistas do Ministério da Economia. A gente acaba falando Ministério do Trabalho porque essa estrutura muda de governo para governo e na maioria das vezes, historicamente falando, nós tivemos o Ministério do Trabalho. Então, até na súmula ali consta o Ministério do Trabalho, hoje Secretaria das Relações Trabalhistas do Ministério da Economia. Então, uma situação para ser considerada insalubre, um agente para ser considerado insalubre, ele tem que estar nessa norma regulamentadora, tem que ser reconhecido como agente insalubre pelo Estado. Então não basta apenas a perícia falando que existia um risco à saúde daquele empregado. Não, essa aqui é uma regra geral que a gente aplica ao adicional de insalubridade como um todo. E aí falando agora especificamente sobre a limpeza de banheiro, sobre o risco de contaminação em virtude de urina, fezes, outros dejetos ali. Olha o que nós temos.
o inciso 2º da súmula 448. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. Então, ó, isso daqui que é o fundamental. A instalação sanitária ou ela é de uso público ou coletivo de grande circulação. É isso daqui, é a limpeza desse tipo de banheiro de instalação sanitária que vai gerar o adicional. Nós já vamos terminar a leitura ali. É por isso que banheiro particular, de casa, de pequenos escritórios, não gera adicional, porque tem que ser de uso público ou coletivo de grande circulação. É um banheiro aberto, qualquer um pode utilizar. Ou então é um banheiro um pouco mais restrito, mas de um uso coletivo, como da escola, ali, então só utiliza aquele banheiro quem trabalha ou estuda naquela escola. Ele não é aberto ao público, mas é coletivo e de grande circulação. Então isso vai fazer, nos termos da súmula, que seja devido o adicional. Então a higienização desses banheiros e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidido o disposto no anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Então é a NR 15 do Ministério do Trabalho que diz se o agente é insalubre ou não, se aquela situação enseja insalubridade ou não. E aí vejam, essa limpeza da escola, do nosso exemplo, da nossa notícia aqui, não se equipara à limpeza em residências e escritórios. É por isso que eu digo, limpeza em residência e pequenos escritórios não gera o direito. Agora, é de uso público ou é de uso coletivo, de grande circulação, 500 pessoas diariamente utilizando aqui, adicional de insalubridade grau máximo. Então a perícia constata que tantas pessoas, 500 pessoas utilizavam diariamente aquele banheiro. Então, ó, insalubridade grau máximo. A gente sabe que insalubridade grau máximo, nós temos aqui, ó, 40% do salário mínimo. Então eu tenho aqui 40% do salário mínimo, que é o nosso percentual para o grau máximo de insalubridade. A base de cálculo que é ruim, que é o salário mínimo, mais o percentual máximo aqui de 40%. Tá bom, meus amigos? Então a notícia aqui fresquinha, bem nova do TST sobre essa matéria que é importante, que é uma matéria que chega bastante ao Poder Judiciário. Depois eu volto. Um abração.